Hoje vou dar prosseguimento, então, Apocalipse capítulo 6. A gente iniciou o nosso estudo no capítulo 6, já tem algumas semanas atrás. E a palavra diz assim no versículo 1 e 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Eu ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse texto, a gente chega à conclusão, pelas passagens bíblicas e pelo contexto bíblico, que esse cavaleiro, desse cavalo aí, ele é o anticristo, o cavaleiro do cavalo branco, ele é o anticristo, aqui é a ascensão do anticristo no mundo, a ascensão política dele. Então nós estamos falando da abertura dos 7 selos, está aí a imagem figurando exatamente isso. E sempre lembrando que nós estamos dentro da grande tribulação, nós já adentramos a tribulação aqui nesse contexto de Apocalipse. Então está aí o cavalo branco representando aí por esse desenho. E a gente abriu uma janela nas últimas semanas que passaram aí, para ver os sinais da vinda de Jesus. E tudo isso que a gente vai estudar daqui para frente, a gente vai ver que são parte também dos sinais da vinda de Jesus. Concordando com aquilo que a gente viu em Mateus 24, que é o Sermão do Monte. Então, o versículo 3 e 4 de Apocalipse 6 vai dizer assim: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então aqui eu posso trazer uma outra versão desse versículo 4 aqui, a nova tradução na linguagem de hoje. Aí saiu outro cavalo, que era vermelho, o seu cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras, e ele recebeu uma grande espada. Então, é nesse segundo selo aqui, na abertura do segundo selo, que a gente vai dar prosseguimento, então, ao nosso estudo dessa noite. Já está aí o versículo 3, para a gente começar então por ele. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E aqui, esse versículo 7 aqui de Apocalipse 4 é só para a gente recordar aqueles 4 seres viventes. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho. Não quer dizer que foi exatamente esse segundo animal que falou ali, com o segundo animal que João viu. Mas aqui, então, se nós fôssemos seguir a sequência, esse segundo animal seria semelhante a novilho. E aí seguem os outros. O terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Esses são os 4 seres viventes aos quais ele está se referindo aqui. Então a gente chega no versículo 4, que eu acabei de ler, inclusive em outra tradução. E saiu outro cavalo, esse cavalo era vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. E aí também lhe foi dada uma grande espada, mas a gente vai esmiuçar um pouquinho cada parte dele aí. Então tá aí esse cavalo vermelho e o seu cavaleiro, e a característica desse cavaleiro é que ele foi dada a ele uma grande espada, e naturalmente que ele tirasse a paz da terra. Essas são as missões desse cavaleiro, desse cavalo vermelho, que é a abertura do segundo selo. Então a gente começa a trazer as primeiras referências a respeito disso. Vamos começar com Zacarias capítulo 1. Ele é muito semelhante a esse texto do capítulo 6 de Apocalipse. Ele fala aqui da visão dos cavalos. Diz assim: no 24º dia do 11º mês, que é o mês de Sebate, no segundo ano do reinado de Dário,
a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? E o anjo que falava comigo respondeu: eu lhe mostrarei quem são eles. Então o homem que estava entre as murtas disse: eles são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Esses cavaleiros aqui, principalmente esse segundo, são seres que são mandados por Deus para a terra, a semelhança aqui em Zacarias. Quando ele fala ali entre as murtas são tipo de cerca viva, muito conhecida nossa aqui no Brasil. Então eles estavam ali parados entre as murtas, entre as cercas vivas ali. Tá? Essa é a visão que ele tem. Então a missão deles é percorrer a terra. É uma missão que Deus dá a esses seres aqui lá em Zacarias, que também é semelhante ao nosso estudo. Aí a gente chega em Zacarias 6, ele tem aqui a 8ª visão, que são os 4 carros. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carruagens saíam do meio de 2 montes, e estes montes eram de bronze. Na primeira carruagem os cavalos eram vermelhos, na segunda eram pretos, na terceira eram brancos, e na quarta eram baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isso? E o anjo respondeu: são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam, diante do Senhor de toda a terra. A carruagem em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. Os cavalos brancos saem após eles, e os cavalos baios vão para a terra do sul. Assim os cavalos fortes saem, forcejando para seguir adiante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: vão e percorram a terra. E eles percorriam a terra. Então a gente chega a esse subtítulo que eu coloquei aqui, o conflito entre as nações. Por quê? Porque ao que estava sentado sobre esse cavalo vermelho, foi dado a ele que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. Então, conflito entre as nações. Alguns textos aqui eu vou pular, vou deixar apenas na apostila para vocês. Aí eu começo com Daniel, capítulo 11, do versículo 36 ao 39. O agir do anticristo, ele vai agir exatamente dessa forma. Então, tudo está interligado a ele. E diz assim, no versículo 36, este rei, o anticristo, fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação. Porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas. A um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhe-ás a honra, e fá-lo-ás reinar sobre muitos. E lhes repartirá a terra por prêmio. Então esse Deus das fortalezas aqui também a gente pode inferir que seria um Deus da guerra. A Isaías capítulo 37, versículos 26 e 27, aqui o profeta Isaías está confortando o rei Ezequias e diz assim: por acaso você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei estas coisas e que já desde os dias remotos as tinha planejado? Agora eu as faço acontecer. Eu quis que você reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, a erva verde e o capim dos telhados queimado antes de amadurecer.
A gente vê aqui uma situação, até mesmo, claro, uma situação de guerra ou pós-guerra, de destruição, de fato.